De volta com o segundo bloco do Gazeta Entrevista desta quinta-feira. A gente recebe aqui o Rafael Diniz, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Acre. Rafael, vamos voltar a falar sobre a lei orgânica, porque você abordou aqui, a hora que a gente foi para o intervalo, alguns pontos interessantes que você acha importante a gente esclarecer para o nosso telespectador. Então, pode falar principalmente sobre a questão das folgas e abonos, né? Isso. A Lei Orgânica Nacional, ela traz algumas melhorias, dentre elas algumas verbas indenizatórias, né? Como eu falei, no país não existe uma padronização, infelizmente. Então a gente tem estado que recebe, tem estado que não recebe, e a Lei Orgânica ela veio para unificar isso. Um exemplo claro que a gente tem um problema enorme. O nosso sindicato, a gente tem algumas conquistas já ao longo desses 5 meses, né? Dentre elas a questão, na capital tinha uma escala imoral na nossa concepção, e foi revogada pela direção-geral, né, tamanha a persistência do nosso pedido de escala de sobreaviso, né, que era para ser extraordinária, mas na capital já estava quase que de forma ordinária. O que era essa escala? O policial civil da base, né, trabalhava durante toda a semana, DHPP, regionais, especializados, enfim, e ainda era obrigado a cumprir, né, um buraco, a gente fala de tapar um buraco numa défila, num flagrante da vida, e aí ser recompensado por folga. Então, gera um caos, né, a concepção do sindicato. Ainda não é a melhor maneira, mas a gente conseguiu, né, por pedidos, né, formais, em oratória na Assembleia Legislativa, né, que a direção-geral extirpasse esse sobreaviso, né, na capital. E a Lei Orgânica Nacional, ela é bem taxativa. Se há sobreaviso, ela tem que ser remunerada por pecúnia, né? Que é o que dinheiro, exatamente, não por folga, né? Exatamente. E isso vai nos dar tranquilidade, né, para o policial civil, até não só o papel do sindicato, Gabriel, também é trazer sugestões, né? O que a gente quer enquanto sindicato é a melhoria de toda a polícia civil, independente do cargo ou função. Se está ocorrendo ou vinha ocorrendo com muita frequência, então quer dizer que a gente tem um efetivo baixo aqui no nosso estado? Ainda é muito baixo. Teve alguns concursos, né? Eu sou da turma de 2009, a gente vai fazer 15 anos, mas está muito aquém ainda do necessário. Tiveram agora 200 e poucas convocações esse ano, acho, né? Isso, teve o último concurso aí, né? Que foi os colegas foram empossados, estão trabalhando, né, mas ainda está muito abaixo. Então, tem vários problemas a Polícia Civil, né, de efetivo é um deles, e talvez até um pilar, né, porque sobrecarrega o policial civil, né, tem algumas particularidades que a gestão e a equipe de governo já estão cientes, porque nós temos um dossiê, né, durante todo o nosso mandato, como eu bem mencionei, a gente visitou, a gente conhece as nuances, né, os pormenores de cada, porque cada interior, Gabriel, é diferente da capital. Cada delegacia é um universo. Por não ter essa padronização, que a gente tanto almeja, essa modernização, cada delegacia, infelizmente, é um universo. E o sindicato tem que estar atento a essas particularidades. E qual seria, assim, nessas viagens, nessas andanças pelo nosso Acre, qual é a principal demanda da categoria hoje, dos policiais civis do Acre? Qual é a principal demanda hoje? Além da questão salarial, não tem como. A questão, a pauta salarial, Gabriel, ela é a cereja de bolo de qualquer luta, né? O trabalhador, para estar bem empenhado, motivado, ele tem que ser bem remunerado, né? Então, a pauta salarial é uma grande reclamação, né? É o pilar da reclamação. A diferenciação também que temos em relação aos próprios cargos da Polícia Civil, né, entre a base, né, e cargo superior hierárquico. Então há uma discrepância muito grande, inclusive com vantagens, né, indenizatórias que são pagas a determinados cargos e a base não recebe. Ao longo dos anos, a gente sempre comenta isso, o chicote está vindo pior nas costas da base, que faz a máquina da Polícia Civil movimentar, né? Então o sindicato está atento, como eu falei, né, a gente está num processo de negociação salarial, de melhorias de condições de trabalho, né? A gente tem, na última reunião que a gente teve com a equipe de governo, com a presença do diretor-geral, né, a gente já deu um ultimato, né? Vai ter uma reunião, possivelmente na semana que vem, com outros atores do governo, secretário da Casa Civil,
né, o secretário Donadoni, Secretaria de Planejamento, né, na figura do Coronel Ricardo, Segov, Direção-Geral e Sindicato. Aí sim, após essa conversa, né, nós vamos acionar a nossa categoria, né, e vamos juntos, né, determinar os rumos, né, de como que a base da Polícia Civil vai se portar mediante a resposta por parte do Poder Executivo. Nos últimos dias, presidente, um assunto tomou as manchetes do noticiário televisivo, de jornais, sites da imprensa aqui no estado. Foi uma nota divulgada pela Associação dos Delegados de Polícia Civil, uma nota dura, com críticas duras contra a direção de Polícia Civil, diretamente essas críticas ao delegado Henrique Maciel. Qual é a posição do Sindicato dos Policiais Civis do Acre nessa briga, vamos colocar entre aspas? Essa briga de foice, né, cara? Então, a gente está bastante sereno nesse processo. Para o Sindicato dos Policiais Civis, enquanto nós estivermos na gestão, é indiferente o nome que estiver ocupando aquela cadeira. A gente até brinca lá que existe o Game of Thrones, né? Existe a Guerra dos Tronos lá dos feudos para ver quem vai assumir aquela cadeira de diretor-geral, e o sindicato está fora desse tipo de disputa. A nossa disputa é técnica, a gente tem a tranquilidade de levar os pontos para a gestão. Alguns pontos estão sendo solucionados, outros não. Então, para a categoria e para a população que acompanha todo esse imbróglio, o sindicato tem o seguinte a repassar. É indiferente se está lá na direção-geral, delegado Henrique, delegado Cicrano, Beltrano ou fulano. A gente quer, enquanto base, em representante de uma categoria, que quem estiver lá, que nós temos o respeito pelo cargo de diretor-geral, olhe também para as demandas da base da categoria. Ressaltando, a Polícia Civil não é formada apenas por um cargo. Isso o poder público está começando a entender. Nós somos mais de 85% entre agentes, escrivães e auxiliares de necropsia que fazem a máquina movimentar, certo? Então o que a gente quer é o respeito, e a gente está vendo nos últimos dias, né, esse respeito por parte do Executivo, né, e esse caminho são estratégias. Os colegas, tenho muito apreço pelos colegas que estão à frente da ADEPOL, Marcos Cabral, que é o presidente, inclusive foi escrivão de polícia, né, mas são estratégias. Esse não é o caminho do sindicato. Né? Você acha, pela sua fala agora, eu vi que existe uma diferença na forma como são tratados, principalmente delegados e os demais agentes de polícia civil? Historicamente, sim, não há como não dizer. Isso é projeto nosso de fazer com que o Poder Executivo entenda como que se dá, né, e a gente está conseguindo até o momento, né, como que é a forma administrativa da Polícia Civil. Um cargo somente não fala pela Polícia Civil. Nós falamos pela base, Gabriel. E isso, o policial civil que está nos assistindo também tem que ter essa noção. A força somos nós, a base. E por muitos anos isso ficou colocado de lado, certo? Então, o governo do Estado, o nosso parlamento, né, que são os deputados estaduais, os quais o sindicato tem uma boa tratativa, né, então, já estão começando a entender, né, que a Polícia Civil, há alguns anos, vem sofrendo por essas disputas, né, que nada tem a ver com a base da Polícia Civil. E esse diálogo tem sido aberto com o governo do Estado, Direção de Polícia Civil, Secretaria de Segurança, enfim? A nossa gestão é transparente, né? A gente sempre fala, o que a gente fala para um representante da ADEPOL, que nós temos o maior respeito pelos colegas, o que nós falamos para um diretor-geral que também sabe o posicionamento do sindicato, o que nós falamos para a equipe de governo, nós falamos a mesma língua. É indiferente para o sindicato. Nós temos vários problemas e nós queremos resolver da forma mais técnica possível. Nós queremos paz, e a gente sempre usa isso para os nossos policiais, mas também sabemos fazer guerra, né? Então, nós estamos com um dossiê onde o governo sabe os pedidos do sindicato. A gente quer melhoria, a gente quer uma Polícia Civil forte. A sociedade precisa de uma Polícia Civil forte. Nós somos uma mola propulsora da segurança pública do Estado, certo? E para isso tem que ter o devido reconhecimento para quem realmente está lá no dia a dia fazendo o trabalho investigativo funcionar. A atual diretoria já está negociando database para reajuste, principalmente, e as reivindicações para o próximo ano? Sim, a gente, inclusive, como eu mencionei, a gente está há 5 meses, né, à frente do sindicato.
né, de forma muito serena, visitando conhecendo a realidade de cada policial civil, ninguém ficando para trás. Temos nossos aposentados. Então, nós estamos num processo de negociação, né, com a equipe de governo, como bem mencionou. O sindicato, nós demos um prazo, né, para a equipe de governo, na última reunião estava presente Segov, juntamente com a direção-geral e sindicato, né, e a gente precisa dar uma resposta para a nossa categoria, certo? Então, a gente deu esse prazo, como eu bem mencionei, na semana que vem é o prazo que foi nos dado pelo governo, né, para uma reunião geral, né, com todas as forças, né, que movimentam o Poder Executivo, e depois dessa reunião, certamente nós vamos convocar a nossa categoria por meio de uma Assembleia Geral e juntos nós vamos ditar os rumos de como que o sindicato, né, junto com a sua base, vai traçar estratégias para o reconhecimento devido do Poder Executivo. Rafael Diniz, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Acre. Rafael, algum assunto que você acha que ficou faltando na nossa entrevista ainda hoje? Foi perfeita, né? Mais uma vez, Gabriel, a gente agradece, né? Eu, em nome de todos os policiais civis do estado do Acre, tenho certeza que os colegas permanências que estão nas delegacias aí labutando, estão assistindo, né? Os colegas aposentados também, todo o estado do Acre também estão acompanhando, né? Eu quero pedir para que os policiais civis, a gente está nessa peregrinação, né? Indo em todas as delegacias do estado, fiquem vigilantes, né? Fiquem vigilantes e quando o sindicato acionar, né, recebam um chamado, que nada vem de graça. Tá? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar primeiramente para o bem de toda a categoria, de forma geral, e pensando também em você que está, e a gente sabe bem, né, que está aí no dia a dia, aí, muitas vezes sem os recursos necessários, tá bom? Contem sempre com o Simpol. Rafael Diniz, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Acre. Obrigado, Rafael, pela sua presença. Foi um prazer bater um papo com o Rafael. Nós vamos para o intervalo. Já já o Gazeta Entrevista volta. E aí vamos falar de cultura, de festa, porque o ano já está acabando e tem o tradicional Baile do Havaí vindo por aí, realizado pelo Rotary Clube. Os detalhes depois do intervalo aqui no Gazeta Entrevista. Eu volto já.